Hoje nós vamos conversar com a Tânia Arcave. Ela é ativista do Women with Peace, que é, Movimento Mulheres pela Paz. Agem Tânia, pela paz. Agem pela Paz. Isso. Tudo bem, Uhum. Tânia? Tudo bem. Bom, Agora mais do que antes. é verdade. É verdade. Nós É, publicamos um artigo na sim. última edição do nosso jornal que fala um pouco do que a gente vai conversar agora. É, Bom, primeiro eu queria que você me falasse qual é o objetivo desse movimento, quando ele surgiu e quando você começou a fazer parte dele. Ok. Então, esse movimento surgiu mais ou menos na época da guerra de Tsukeitane, que chama em português Ação Margem Protetora, de Certo. 2014. Sim. E, ele começou com um grupo de mães que tinha filhos, grande parte delas lutando na guerra em Gaza, e outras mães com filhos pequenos que já viam um futuro que não mostrava muita coisa boa para os filhos que iam crescer, e resolveram que chega de guerras, depois de tantas guerras, principalmente nos últimos 12, 15 anos, tivemos 3 guerras com diferença de 2, 3, 4 anos uma da outra, e então elas resolveram que chega disso e chega de guerras, e temos que encontrar uma outra possibilidade, uma outra alternativa que não seja lutar, porque não tem, não tem uma resposta Não tem fim, correta. né? Não tem fim. Você sempre responder ao outro com agressividade não vai levar a nenhum lugar. E cada quantos anos vai continuar isso? Então, a meta do movimento é chegar a um acordo que seja valiável aos dois lados, honroso dos dois lados, um acordo de paz, um acordo que seja diplomático, político, e não com armas, porque armas não resolvem nada. Você mora em Israel há quantos anos? Eu moro em Israel já há 51 anos, E você desde 1970. Eu tive aqui na guerra de 73. Desde então, todas as guerras eu estive aqui, meu marido participou parte delas, e tenho 2 filhos que cresceram aqui, fizeram e já exército? fizeram exército. Quando o meu primeiro filho nasceu, foi mais ou menos um pouco depois dessa última guerra, de 2014, não essa de agora, mas a de 2014, a Margem Protetora. E quando eu soube que meu neto nasceu agora, Sliha. Quando eu soube pelo meu filho que o meu neto ia nascer, eu estava feliz da vida, mas depois eu entendi que é mais um rapaz ou um homem que vai crescer num país que com 18 anos vai ter que ir para a guerra. E nesse momento eu resolvi que eu tenho que procurar alguma solução, alguma coisa para fazer, porque quando meu filho nasceu eu não fiz nada. Eu pensei a mesma coisa, mas eu não fiz nada. E eu resolvi que dessa vez eu não vou ficar sentada sem fazer nada. E aí eu procurei esse movimento, movimento de mulheres, pela internet, e me alistei para ir num evento que eles fizeram de abrir o movimento em novembro de 2014, que foi um trem que eles chamaram Trem da Paz, que chegou desde Naharia até Sderot, que é uma das cidades mais bombardeadas em todos esses anos.
E eu resolvi participar esse evento e ver o que é, se é uma coisa que eu posso, né, me encontrar dentro desse movimento, e desde então eu tô no movimento. Esse movimento tem só israelenses ou tem outras? Eu vou explicar, Tá, antes de mais nada, eu queria falar sobre a meta, que eu comecei a falar sobre a sim, meta do desculpa. movimento. Então, Certo. a meta do movimento é realmente chegar a um acordo que seja um acordo político, um acordo diplomático, e não um acordo, que a guerra não é acordo, e que a participação de mulheres seja importante dentro como é que se diz, dentro de receber, dos lugares onde se recebem No meio político. dentro do meio político, que tenha mulheres também, porque na maioria são os homens que estão sentados e resolvendo, e para eles, a forma deles verem a vida pela meta da arma, que eles fizeram tantos anos de exército, e as mulheres, a mãe vê diferente a vida e o que é mais importante para a família e para o Estado. Então, nós achamos que seria correto, principalmente porque também em 2000 teve uma resolução da ONU 1325 que fala sobre isso, que mulheres descobriram que entenderam que mulheres, quando participam da mesa de resoluções, as resoluções são tomadas de uma forma muito melhor e são muito mais duradouras. Certo. Então, essa é a meta do movimento. Agora, a sua pergunta de quem participa dele, Isso. o movimento é israelense, antes de mais nada. Certo. Agora, dentro do movimento tem mulheres judias, muçulmanas, católicas, beduínas, árabes, drusas, de toda o nível político, que seja esquerda, centro, direita, religiosas e não religiosas. Temos de tudo. Ótimo. E isso não é fácil, né? Pois é. Um movimento assim não é fácil, porque É. como ele é muito aberto para discussões e para conversar, que é uma das coisas que a gente quer que esses que estão lá em cima façam, né? Que eles sentem e conversem antes de tirar a arma para matar. Então, nós temos várias discussões, porque nem todos pensamos da mesma forma, mas Imagino. uma das metas, uma das coisas que nós resolvemos como mulheres é colocar de lado a nossa, como é que se diz, a forma de ver politicamente o país e se concentrar numa meta que seja a meta de todas nós, de chegar a esse acordo. Certo. Então, as discussões que existem, a gente sabe, né, em certos momentos, que a gente vai dizer, olha, eu sei, você prefere assim, eu prefiro assim, ela prefere assim, mas a meta, o que a gente quer conseguir, vamos deixar de lado os desaventos políticos e vamos tentar nos concentrar na meta que a gente quer chegar. Tânia, o que eu não sei se vocês chegaram a se encontrar durante a ou depois, logo após esse último conflito, mas o que você tem a dizer sobre essa novidade, né, que não foi uma novidade muito boa de se ver, de israelenses e árabes que sempre viveram bem, né, como vizinhos, e pela primeira vez começaram a guerrear entre si, e a gente viu cenas muito tristes, né, e preocupantes. Realmente. A vivência não foi sempre, o tempo todo, uma vivência fácil. Durante muitos anos, o país olhou e cuidou da parte árabe ou dos árabes do país de uma forma diferente da que foram criados os judeus aqui. E só isso, assim, já começa.
fazer as diferenças, né, entre escolas, em matéria de educação, o tipo de educação que dão lá, em vez daqui, o controle das educações não são iguais, e em matéria de trabalho, em matéria de várias coisas. E também, os últimos anos, a forma de se falar do outro se tornou muito radical. Muito radical. E, com o tempo, temos essa lei que foi feita alguns anos atrás, como é que chama? Roca Leome, a lei de... Como é que se diz? Esqueci em português como é o nome. E que diz que os árabes não são iguais a nós. No momento em que você faz uma lei... Nacionalidade, é isso aí, nacionalidade. No momento em que você faz uma lei dessas e você diz, olha, nós somos melhores, nós temos mais direitos do que vocês, já cria uma situação embaixo da terra, já começa a ferver. E, com o tempo, isso vai piorando. Agora, o país foi se tornando cada vez mais, nem todo, é claro, mas com posições um pouco mais radicais. Entrou agora no governo há pouco tempo partidos muito radicais da direita. Isso também faz parte. E é muito triste, porque nós temos muitas amigas e amigos também, porque temos homens também no movimento. E é outra coisa, o nosso trabalho junto, entendeu? E, de repente, isso acontece, é muito triste. Mudou essas relações no grupo? Dentro do movimento, não, ao contrário. Nós começamos a fazer muito mais eventos. Por exemplo, o último evento que teve a última quarta-feira, foi o evento da Corrente de Paz. Together for our future. Together for our future. يخد لمعنى عتيد. يخد لمعنى عتيد. يخد لمعنى عتيد. يخد لمعنى عتيد. معا من أجل الحياة. معا من أجل الحياة. معا من أجل الحياة. معا من أجل الحياة. Together for our life. Together for our life. يخد لمعنى خيم. يخد لمعنى خيم. معا من أجل أولادنا. معا من أجل أولادنا. نعم من أجل أولادنا. معا ونعم من أجل أولادنا. ونعم من أجل أولادنا. Together for our children. يخد لمعني لدينا. Nós fizemos em Jerusalém, ao lado da muralha de Jerusalém, e lá participaram muitos movimentos, que são movimentos árabes e judeus juntos, vários tipos, e nós, como movimento que também tem muitos árabes e judeus, nós promovemos o movimento e se juntaram a nós muita gente. Isso é muito importante, né? Principalmente agora. Acho que não foi divulgado, isso a gente não vê em lugar nenhum. É uma pena. Eu vou mandar para você, saiu na mídia de fora do país, saiu em vários países na mídia, saíram fotografias e também escreveram sobre isso. אנחנו פה הסתדרנו, מסתדרות.
בשרשרת גדולה וארוכה. אהלן. I was thinking maybe I should wrap my head in this. לא נגמרה. Shalom, Daddy. אני עוצרת פה, אבל זה ממשיך, וממשיך, וממשיך. E aqui, muito pouco. É uma pena, porque, em geral, a mídia procura coisas que têm sangue. É. Fico triste, filho, de dizer isso, mas é uma verdade. O que não tem sangue não é interessante. Não vende, né? Não vende. Então, muito pouco apresentam coisas que são feitas que são boas para o país. Você chegou a dizer quantas mulheres ou homens? Não falei. Não. Nós hoje somos quase 50 mil Olha, mulheres e homens. homens. A maioria são mulheres. Os Certo. homens que entendem que as mulheres é que têm que liderar esse movimento, porque só mulheres é que vão poder fazer alguma mudança. E nós temos já 50 mil seguidores. Bem significativo, é. É, bastante. E tem algum representante político para este movimento? Antes de mais nada, nós não temos nada com nenhum partido político. Nós não queremos se ajeitar com nenhum partido. Agora, por exemplo, nós temos a nossa lei, que eu depois, se você quiser, eu falo sobre ela, Sim. que o Partido Trabalhista resolveu pegar essa lei e entrar com ela dentro do Knesset e apresentar ela ao Knesset. Foi essa que a gente publicou na última edição. É essa daí. Projeto de lei, não é isso? É o projeto de lei nosso, claro. Ótimo. Então, mas nós não somos nós somos apartidárias. Não temos nenhum partido que a gente segue. Porque temos do Likud, temos da Avodá, temos do Trabalhista, temos de vários lados. Temos do Partido Árabe, temos do partido que é muito direita, digamos, direita... Ultradireita. Muita direita não temos, mas assim a maioria dos partidos temos. Tem pessoas que são do Gantz, tem pessoas que são do Lieberman, tem de tudo. Certo. E o que eu acho que é muito bonito dentro desse movimento é que não temos líder. Hoje em dia, nós temos, como é que se diz? Nós temos duas diretoras que coordenam o movimento. Um movimento, ele não é de hierarquia. Ele é linear. Então, ele é linear, cada uma de nós pode ser líder no seu lugar, com o que ela quer fazer. Então, se você tem uma ideia, que você quer fazer alguma coisa com essa ideia, eles dizem, você traz a ideia e faz. Você não só traz a ideia e espera que alguém faça para você. Concretamente, entendeu? O que vocês... Você diz que esse grupo, esse movimento existe há 7 anos, né? Concretamente, quais foram as conquistas que você pode dizer que vocês já obtiveram? Uma delas é o fato de, antes de mais nada, que tem esse projeto de lei que vai ser, eu espero que vai ser votado dentro do Knesset, mas é uma coisa que ninguém tinha pensado nisso antes, e é uma coisa tão simples e lógica. Então, isso daí. Outra coisa é que no Knesset, hoje em dia, quando vem branco e cachecol de cor turquesa, eles já sabem quem somos nós e o que nós queremos. E temos muita gente dentro do Knesset que admira o nosso trabalho e gostam do que a gente faz. Porque a gente não faz... Uma das coisas que
que são importantes no movimento é que não usamos agressividade para conseguir o que a gente quer. Então, a gente faz, claro, que muitas vezes tem mulheres que exigem ser mais agressivas da forma como a gente fala ou faz as coisas, mas a gente prefere fazer as coisas de uma forma diferente. Pacífica. Pacífica, pacífica. Então, temos, por exemplo, durante 2 anos, nós estávamos toda semana no Knesset. A gente senta, tem mulheres sentadas em Vaadot, pessoas que se organizam para resolver problemas, digamos, de educação. Tem uma Vaadá de educação, não sei como chama. Então, nós estamos sentadas em várias Vaadot, a gente participa em várias Vaadot dentro do Knesset. Vocês fazem também uma caminhada uma vez por ano, não é isso? Não uma vez por ano, porque já há um tempo que a gente não fez, mas sempre temos alguma coisa, algum evento que é feito que é grande, em matéria de... em 2015, por exemplo, o movimento abriu em 2014, em novembro, né, em Sderot, nesse trem. Então, em dezembro em 2015, em julho, na época, que foi um ano depois da guerra de 2014, que por causa dessa guerra o movimento abriu, nós fizemos um jejum que chamamos Margem Protetora, jejum Margem Protetora, ao lado da casa do Bibi Netanyahu, e as mulheres, durante 50 dias, nós nos trocávamos cada 24 horas, ou teve mulheres que fizeram 48 horas de jejum, só tomando água, porque é muito quente o verão e é fora. Mas fizemos... e nessa época do jejum, um pouco depois do jejum, já o Bibi Netanyahu convidou a gente para se encontrar conosco, para conversar. Ele não concorda com quem a gente, da forma que a gente quer fazer as coisas, mas pelo menos sentamos e conversamos com ele. A mulher dele convidou a gente também. E eu acho que também, ultimamente, você ouve falar muito em alternativas. E nós colocamos esse negócio de alternativas, o tempo todo a gente fala sobre isso. E eu acho que isso também é uma forma de modificar a forma de falar e de pensar e ver que há uma outra forma de fazer. Muita gente diz que nós somos naivos, que a gente não sabe, que é besteira pensar nisso, que eles só querem matar a gente. Mas imagina, se eu continuar pensando assim, nós fizemos uma paz com o Egito, já temos 40 anos paz com o Egito. O Egito queria jogar a gente no mar, pelo menos assim a gente pensava. Quem fez como é que se diz? Esquema, o acordo. Quem fez o acordo com o Egito? Foi Begin, que era da direita. Ele entendeu que não há outra forma. E tem 40 anos, o Egito, que era um país que queria acabar com a gente, jogar a gente para o mar, 40 anos não se mete em nenhuma guerra que foi feita desde então. A mesma coisa com a Jordânia, também a Jordânia queria jogar a gente para fora. Nós éramos rodeados por países, todo mundo queria jogar a gente para fora. Existem possibilidades, tem que só procurá-las. E ter realmente vontade de fazer alguma coisa diferente. Agora, claro que eu imagino que existem várias forças em volta que não têm interesse. Entendeu? No caso do Hamas, você citou Egito, Jordânia, que são países, estados, né, constituídos. Sim, claro. No caso do Hamas, que é um grupo terrorista, como se pode sentar e conversar com o grupo? Você acha que esse grupo tem interesse em paz?
Olha, É difícil, né? é muito difícil. Eu não digo que vai ser fácil, mas se nós podemos conversar com o Hamas e passar dinheiro para eles, tudo pode ser feito. Porque não é possível que um grupo terrorista que nos quer, digamos, eliminar, a gente mande dinheiro para eles crescerem. Não é lógico para ninguém. Então, nós, de alguma forma, temos que fazer, o país, Israel, tem que fazer alguma coisa diferente, porque Neutralizar. para neutralizar os extremistas, dentro de Gaza também tem gente que não quer essa guerra. Certo. Nem toda Gaza é Hamas. O Hamas é um grupo, ele é pequeno. O número de pessoas que vivem em Gaza, nem todos têm interesse no Hamas. Nós temos contatos com pessoas de Gaza. Entendeu? Na época das guerras, eles telefonam para cá, nós telefonamos para eles, a gente tenta saber o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui. Existem pessoas que têm interesse, têm que procurar e têm que trabalhar para isso. Agora, uma das coisas que nós somos um país que temos uma cabeça incrível para construir qualquer coisa, para descobrir qualquer coisa. Tá? Em tudo, em medicina, em matéria de armas, em tudo. Né? Todos os ramos você vai olhar, Nobel nisso, Nobel naquilo. A única coisa que ninguém senta para tentar conseguir o prêmio, realmente o prêmio, e ver as possibilidades, como é que se diz, de ser fora da caixa, sair da caixa, Certo. com pensamentos novos. Não tem. As pessoas não fazem isso. Por que não tem? Uma das coisas que eu acho que tem que ter, nós achamos que tem que ter, é, dentro do governo, um grupo que esse é o trabalho dele. Não procurar armas novas, isso já temos. Um grupo que a meta dele e a cabeça deles está só para encontrar alternativas para uma paz e não para uma guerra. É isso que eu estava te perguntando antes. Isso é o ideal, mas será que isso é político? Porque a gente vê que a política, ela é contra isso, né? A gente vê que... Nem todos, nem todos. Você sabe que mas a maioria... temos... pode falar. Dentro da política, nós temos mais ou menos 75% dos políticos, que nem todos são de centro-esquerda, também da direita, que a nossa proposta de lei caiu bem para eles e é correta. Ótimo. Entendeu? Agora, essa proposta de lei, eu queria contar para você, né? Ela é dividida em três partes. A primeira parte, a proposta de lei se chama Alternativa Diplomática Primeiro. Antes de sair na guerra, a gente tem que sentar o tempo todo. Quer dizer, uma das coisas que a gente exige nessa proposta de lei é que não se sente para procurar alternativas só quando tem problema de emergência, porque com emergência a gente já não vai pensar em mais nada. É pegar uma época, por exemplo, desde 2014 até hoje, terminou a guerra de 2014, nada foi feito nesse ponto de vista de sentar e verificar o que pode ser feito diferente. Entendi. Então, a gente sai de uma guerra para outra e nada muda. É como você continuar colocando o teu dinheiro no cavalo que vai perder de qualquer maneira. Você já sabe, porque o final da guerra vai te trazer sempre a mesma resposta. É verdade. Então, se a gente quer uma resposta diferente, tem que fazer uma pergunta diferente. Né?
Então, por exemplo, uma das coisas que a nossa proposta de lei diz é o seguinte, que nós temos que alocar recursos para examinar e desenvolver alternativas de política para criar conhecimento, planos de contingência e políticas que promovam a paz. Antes de mais nada, é sentar, é pegar um grupo de pessoas que tem uma cabeça incrível, tá? E começar a procurar para ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro de Israel, aonde que a gente pode procurar o grupo de pessoas que podem ajudar e como que a gente faz eles crescerem. Tudo isso tem que ser feito o tempo todo. Não, em tempos de paz, principalmente paz. Não é paz. Em tempos de silêncio, que não tem nenhuma guerra, nenhuma coisa de emergência, no dia a dia. Tá? Fortalecimento da sede de segurança nacional e da voz política dentro dela. Dentro do Conselho de Segurança Nacional, nós queremos que tenha uma voz que seja a voz de paz, a voz de alternativa que não seja guerra, alguma voz diferente. Enriquecendo a discussão com votos adicionais, institutos de pesquisa, fatores da sociedade civil e mulheres, de acordo com a resolução da ONU 1325, que mulheres têm que participar da mesa de resoluções. As mulheres trazem pontos de vista diferentes do que os homens trazem. E para chegar a alguma resolução que seja boa, você tem que ouvir tudo, de todos os lados, para chegar a alguma conclusão. E não sempre ouvir sempre a mesma coisa, né? Eles querem matar a gente tem que matar eles, porque senão não dá. Então, não termina. A segunda coisa é organizar tempo para discussões sobre alternativas de políticas, para garantir que os tomadores de decisão tenham o conhecimento necessário em uma emergência. É o que eu falei antes, não esperar para a emergência. Porque quando tem emergência, a gente já não faz nada. O tempo todo tem alguém que está pensando no que fazer. Igual que dizem que os terroristas, o que eles pensam o tempo todo é como fazer a próxima bomba, como conseguir fazer terror em algum lugar. Isso é o que eles têm na cabeça. Nós temos que ter na cabeça alguma coisa diferente. E a terceira coisa é controle e relatórios para permitir que o público verifique se a lei está na prática. Porque não basta só fazer a lei e esquecer dela. Depois tem que ver que ela está sendo realmente utilizada, né? Esteja na prática. Israel, por exemplo, em 2000, quando saiu a resolução da ONU 1325, foi um dos primeiros países que assinou e concordou com a resolução. Desde então não foi feito nada. Então, se eu proponho alguma coisa, eu quero ter certeza, né, que isso está sendo feito. Uma das coisas que o movimento nosso ajudou muito ao movimento foi a luta das mulheres da Libéria. Na Libéria teve uma guerra sanguínea, muitos e muitos anos. Eles se odiavam, os dois lados, matando uns aos outros. Até que as mulheres resolveram que isso não pode continuar. E nós aprendemos com elas o que foi feito. E, inclusive, a assistente social, que foi a líder delas, se chama Lima Bowie, ganhou o Prêmio Nobel em 2011 como uma das pessoas que trouxe paz para o país. Muito bom. Então, isso pode ser feito, né? Você olha para a Irlanda do Norte, como eles viviam lá, eles se matavam, tinha terrorismo, bombas em tudo que é lugar, igual aqui. Já estão mais de 20 anos. Chegaram a um acordo, eles não chamam isso acordo de paz. Eles chamam isso um acordo para ver se vai se poder futuramente, porque ninguém acredita em ninguém, igual aqui. Né? A gente não acredita um ao lado ou ao outro. Então, viver 20 anos em silêncio, modificar a educação nos países,
tanto aqui quanto lá, ensinar novas coisas e daí ver se a gente consegue. Você disse que do lado de Gaza existem pessoas que mantêm contato com vocês. São mulheres? Mulheres, homens, e eles têm um risco muito grande, porque muitos deles são presos o tempo todo, quando descobrem que eles falaram conosco por Zoom ou por telefone, ou eles são presos, mas eles saem depois da prisão e eles continuam porque eles acham que esse é o caminho. Tânia, a solução realmente, eu concordo com vocês e acho que o único caminho realmente é esse. É um caminho difícil, Muito. né? Às vezes muito mal interpretado, porque Uhum. principalmente para quem não mora em Israel, né? Quem não vive, né? Esses momentos que vocês vivem aí de uma situação como foi agora, que a gente vê crianças, principalmente crianças e os mais idosos que são mais frágeis, né? E os traumas, né? Mesmo Claro. não causam pode não causar morte, mas o trauma é muito. Totalmente traumatizados. Eu acho que o país todo está traumatizado, muito mais as pessoas que vivem no Sul, que já está sendo bombardeado há 20 anos. 2014, que estou tentando me lembrar quando foi, acho que 2004 ou 2005, nós saímos da parte de Gaza. Nós saímos de Gaza. Devolvemos aquela parte, né? Com a intenção de que chega, não precisa, vamos vocês lá e nós aqui. Mas aí começaram as bombas a chegar também. E então, diga-se de passagem que isso foi na época do Ariel Sharon, que é de direita. Da direita. E Ariel Sharon era muito também extremista, e ele entendeu quando ele entrou no governo. Aliás, muitas coisas você entende só depois que você já está lá, né? Quando você é oposição, você pode falar o que você quer. Ele entendeu que não tem lógica continuar dessa forma e que precisa procurar alguma solução diferente. Ele fez um passo muito difícil. Não é mole tirar famílias de casas para devolver a terra. Em 2017 eu fui ao Brasil junto com uma amiga árabe do movimento. Nós duas viajamos, fomos convidadas para ir, antes de mais nada, para ir a Curitiba, fazer lá participar de uma passeata ou marcha de mulheres. E de lá fomos a São Paulo e depois ao Rio, conversar com as pessoas, contar o que a gente faz. Não me lembro disso. Essa pulseirinha que você está usando, eu tenho também. Essa aqui. Isso também faz parte também do trabalho de vocês. Vocês têm... Vamos supor, a pessoa está vendo, se identificou, mesmo que ela não more em Israel, ela pode participar desse movimento de alguma maneira? Ela pode ser, digamos, amiga do movimento, entendeu? Por exemplo, tem um grupo de mulheres na Argentina que resolveram fazer alguma coisa parecida lá para poder ajudar, né? E no Rio também, no Brasil também. Teve agora há pouco tempo. Tem um grupo aqui no Brasil? Teve um grupo que, não sei se você conhece, Jaqueline Moreno. Não. Ela é da Bahia, é baiana, judia, e ela, junto com mulheres de vários lugares do Rio, São Paulo, de vários lugares, fizeram uma homenagem a Women Wage Peace, com um vídeo e música e falando sobre o movimento. Olha. E eu estou em contato com a Jaqueline o tempo todo. Inclusive, fizemos um Zoom com a Jaqueline e com uma socióloga árabe, muçulmana, brasileira,
e fizemos uma conversa entre nós. Ela contou o que ela faz, eu contei do movimento também. Muito bom, muito bom. É, A gente tem que estreitar mais, né, esses contatos, até com o objetivo de esclarecimento, né? Para as pessoas claro, saberem claro. o que vocês fazem, o porquê que vocês fazem, o Uhum, objetivo de vocês. Que esse claro. seja o... Uma coisa também que eu queria dizer, desculpa, uma coisa que eu queria dizer para você também, que é muito importante as pessoas saberem que nós gostamos do país não menos do que elas, essas que são contra e que acham que nós não gostamos do país, que a gente só quer ajudar o outro lado, não tem nada a ver. Sim. Eu acho que porque nós amamos o país, nós podemos também, de vez em quando, criticar, né? Vocês amam a paz, vocês querem viver em A paz. gente ama a paz, a gente ama o país, a gente sabe que aqui é o nosso país. E interessante que vocês, quando você mandou o artigo, né, do movimento, exatamente citando uma declaração que foi dita pelo Ben-Gurion na independência, né? Então, vocês seguem, né, esse pensamento. Claro. Mais do que, como se diz, pertencer, né? Vocês pertencem exatamente à essência do Estado de Israel. Democracia, Shvion, como é que se diz? Você sabe o que é Shvion? Não. Igualdade. Igualdade. Democracia, igualdade. Nas nossas rezas, nós temos muitas coisas que são faladas dessa forma, entendeu? Rapes Shalom, como é que se diz? Rapes Shalom Vedarsheu, ou alguma coisa assim, entendeu? Ou então, Ose Shalom Bimromav. Coisas que a gente fala na nossa reza, entendeu? Sobre isso. Ehovet Hager, goste do outro, não só de você. Isso. Tem Temos que muitas colocar coisas em prática, bonitas. né? É isso aí. Querida, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E o espaço é seu. Quando você precisar, quando você tiver necessidade de falar e de expor qualquer, estamos aqui para ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. E um abraço aí para todos. Boa semana aí para você. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau. אנחנו נלחמים היום על השלום. אשרינו שזכינו לך. כן, יש קשיים בשלום, יש מכאובים בשלום, יש קורבנות למען השלום, כולם עדיפים מקורבנות המלחמה.